Olá pessoal, com que frequência vocês acham coisas interessantes na sua casa ou na rua? Talvez vocês já tiveram em mãos alguma coisa cujo custo vocês nem conseguem calcular. É difícil imaginar, mas alguns achados podem deixar uma pessoa rica. O problema é que a maioria dessas coisas pode simplesmente estar sob seus pés e você nem perceba que chutou acidentalmente algo que vale 1 milhão. No entanto, esses achados valiosos ocorrem bastante raramente. No geral, as surpresas agradáveis não passam de uma nota esquecida no casaco do ano passado, mas agora vamos demonstrar que às vezes até o lixo inútil pode custar uma fortuna. No vídeo de hoje falaremos sobre incríveis descobertas que deixaram as pessoas ricas. Vamos lá! Tesouro na parede. Recomendamos que vocês examinem atentamente todas as paredes de sua casa depois de assistir este vídeo. Pode parecer improvável, mas um tesouro antigo ou alguma outra coisa muito valiosa pode estar escondida em seu próprio lar. Por que estamos falando isso? Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em uma das paredes de uma casa antiga na cidade de Windber, moedas raras que valiam pelo menos 100 mil dólares foram encontradas. O colecionador Jeff Bidelman estava ajudando uma família a limpar uma casa 20 anos após a morte dos donos. No último andar, ele encontrou um buraco na parede que chamou muito a sua atenção. Supondo que algo valioso estava armazenado ali, o Bidelman sugeriu que a família quebrasse a parede no lugar equivalente no primeiro andar. O que foi encontrado chocou a todos. Muitas moedas antigas, emitidas em 1793, foram retiradas do buraco e o valor total do tesouro foi estimado em 200 mil dólares. Pepita de ouro. O menor continente do mundo costuma ser associado aos cangurus e à ópera de Sydney, mas ele tem coisas muito mais interessantes, como tesouros secretos, por exemplo. Em 2013, uma publicação australiana informou que um dos caça-tesouros amadores locais encontrou uma pepita de ouro que pesava 5,5 kg. Este pedaço de ouro foi encontrado perto da cidade de Ballarat, a cerca de 60 centímetros da superfície da Terra. Após essa descoberta, o escavador de ouro foi a uma loja especializada em minerais e consultou um especialista. De acordo com Cordell Kent, o dono da loja, ele nunca viu uma pepita tão grande antes. O ouro encontrado pelo australiano, ao ser derretido, podia ser vendido por cerca de 315 mil dólares, mas uma peça inteira como aquela valia muito mais. Por sinal, depois desse incidente, o Kent previu o início de uma febre do ouro em Ballarat. Ele achou que o exemplo do sortudo inspiraria outras pessoas. Suas previsões se tornaram realidade. No mesmo território, no verão de 2012, foi encontrado um pedaço de ouro que pesava quase 4 quilos. Bem, agora você já sabe onde pode ir em busca de um tesouro perdido. De nada. Ovo Fabergé. Esta história é um ótimo exemplo de que sempre precisamos entender bem as coisas antes de tomar qualquer decisão. Um comerciante americano de metal estava vendendo um ovo de ouro em uma feira de artigos variados por 14 mil dólares. Seu plano era cobrar um pouco mais do que ele achava que a peça valia, para poder ganhar dinheiro fácil. No entanto, o tempo passou e os compradores não apareceram. Então o homem decidiu olhar na internet para descobrir mais sobre aquele ovo. O que ele descobriu foi simplesmente incrível. A peça decorativa era um ovo Fabergé perdido, e em poucos dias o homem o vendeu para um colecionador por 33 milhões de dólares. Desde aquele dia, o comerciante verifica todas as compras várias vezes para se certificar de que ele tem certeza do valor da peça que tem em suas mãos. 182 mil dólares. Faz muito tempo desde que você fez a última reforma em sua casa? Você provavelmente já imagina o porquê da nossa pergunta. Um construtor do estado americano de Ohio tem muita sorte de ter escolhido essa profissão. Uma vez, durante uma obra em uma casa, Bob Kitts encontrou 182 mil dólares da Grande Depressão. Aparentemente, eles foram escondidos pelo antigo dono da casa, o empresário Patrick Dunn. Ao contar sobre o seu achado ao inquilino atual, ele lhe ofereceu apenas 1/10 da descoberta. No entanto, Kitts não achou que isso era suficiente e começou a chantagear o cara. Mesmo assim, ele se recusou a compartilhar a fortuna com Bob. Mas a história não termina aí. Quando a notícia foi publicada na mídia, os parentes do antigo dono apareceram imediatamente. No final, depois de um longo julgamento, todos obtiveram uma parte do tesouro descoberto. Nós realmente não sabemos se Kitts se arrependeu de compartilhar o tesouro com os outros, mas achamos que seria melhor ter
ficado em silêncio. Penny. Normalmente, um penny de 1974 vale apenas 1 centavo, mas isso não é o caso da história que contaremos. Robert Lawrence era filho de um supervisor da Casa de Moeda dos Estados Unidos em Denver. Quando o pai faleceu, ele deixou uma coleção de moedas em uma pequena caixa para o seu filho. Ninguém se interessou pela tediosa herança durante muito tempo. No entanto, depois de se mudar para San Diego, Robert decidiu levar as moedas para um especialista que as estimou em apenas $300. Ele insistiu para que a coleção fosse vendida com mais cuidado, e sua perseverança não foi em vão. Uma das moedas era feita completamente de alumínio. De acordo com a história, apenas 10 dessas moedas foram produzidas, e acreditava-se que todas haviam sido destruídas, porque não foram aceitas pelas máquinas de venda automática de refrigerantes. Mas uma delas sobreviveu e foi avaliada em, muita atenção, $2 milhões. Achamos que o pai do Robert já sabia disso e deixou seu filho rico de propósito. Depois dessa história, vocês ficaram com vontade de olhar melhor as moedas que estão jogadas pela casa? Action Comics número 1. Você deve estar se perguntando o que tem de mais com esse gibi. Não é possível que uma revistinha com alguns desenhos valha uma verdadeira fortuna. Calma, uma coisa de cada vez. Tudo começou quando um cara chamado David Gonzalez, de Minnesota, estava organizando algumas coisas encontradas na casa que ele havia comprado recentemente. Entre documentos e jornais, ele achou um gibi de 1938. Ele decidiu então ver quanto valia o achado. Como o gibi não estava em boas condições, ele recebeu apenas $175 por ele. Acredite se quiser, isso não é muito. A cópia mais cara desse gibi foi vendida por $3 milhões. Ainda não consegue entender por que as pessoas pagam tanto por um livrinho cheio de desenhos? É muito simples, esse gibi é muito valioso, pois é nele que o Super-Homem aparece pela primeira vez. É só por isso, mas para os fanáticos dos gibis, isso vale mais do que qualquer coisa. Tesouro em vez de martelo. Provavelmente você vai querer comprar um detector de metais depois de escutar essa história. Pode parecer meio bobo, mas às vezes esse instrumento é realmente responsável por deixar as pessoas ricas. Por exemplo, em 1992, o fazendeiro britânico Peter Watling perdeu o seu martelo no meio do campo e pediu para um amigo ajudá-lo a encontrar. Eric Lawes, o amigo de Watling, concordou em ajudar com seu detector de metais. Quando o aparelho começou a apitar, todos achavam que o martelo havia aparecido. No entanto, o achado foi algo completamente incrível: talheres de prata, joias de ouro e moedas valiosas. Quando o Watling e o Lawes já tinham enchido 2 bolsas com o achado, eles perceberam que seria necessário chamar alguém que entendesse do assunto, e por isso informaram as autoridades locais. No dia seguinte, os arqueologistas chegaram ao local e encontraram 3,5 kg de ouro e 24 kg de prata, entre os quais se encontravam moedas, louças e joias romanas. Infelizmente, a lei do Reino Unido não permite que as pessoas fiquem com tesouros encontrados por elas. Por isso, o fazendeiro e seu amigo receberam e dividiram os $3 milhões recebidos como recompensa. Temos certeza de que eles nem se importaram de ficar com o tesouro, depois de receber essa incrível quantidade de dinheiro. Declaração de Independência. Uma vez, em 1989, um homem pagou $4 em um pequeno quadro em uma feira de artigos de segunda mão. A verdade é que ele nem tinha gostado muito do desenho, mas a moldura dele havia chamado a sua atenção. Ele não entendia muito de arte, mas também é difícil esperar muito de um item tão barato. Mas voltando para a história, ao chegar em casa, ele retirou o desenho do quadro e no verso dela encontrou um dos originais da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Onde mais ela poderia estar senão ali, não é mesmo? No total existem 25 desses exemplares. Em 1991, quando o achado foi vendido, ele foi avaliado em $2,5 milhões. Em 2000, no entanto, o documento já valia mais de $8 milhões. Ações da Coca-Cola.
As vendas de garagem. As pessoas vendem de tudo nelas, mas um cara chamado Tony Marone encontrou algo que pode ser considerado a melhor compra da história. Ele comprou uma caixa de documentos por $5, mas assim que começou a classificá-los, encontrou notas promissórias de 1.625 ações de uma companhia de petróleo que depois se fundiu com a Coca-Cola. Como você já deve ter adivinhado, agora o Marone possui ações desta empresa que valem mais de 130 milhões. Este cara sortudo acabou se tornando o maior dono de ações da Coca-Cola. Pedra viva. Como você já deve ter percebido, às vezes encontramos objetos que não conseguimos entender à primeira vista. Um exemplo impressionante disso é esta coisa muito estranha parecida com um extraterrestre ou um pequeno monstro ferido. Você deve estar pensando que esta é alguma pedra preciosa, rara, que trará muito dinheiro para quem encontrá-la. No entanto, se você der uma olhada na bela zona costeira do Chile, você verá muitos desses objetos incomuns. Este organismo marinho é conhecido como pedra viva ou pedra sangrenta. A peculiaridade deste negócio é que ele pode armazenar um elemento muito raro, o vanádio. É por isso que esse habitante marinho é considerado uma iguaria bastante cara. Para dizer a verdade, nós não temos vontade nem de experimentar isso, mas se encontrássemos uma pedra viva, nós certamente a venderíamos rapidamente para os gourmets. Bem, pessoal, parece que é hora de começar a sua própria caça ao tesouro. Falem para nós nos comentários sobre os seus achados e não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.